irmãs, que privilégio estarmos juntos no nosso programa Bíblia para a Igreja. Nesses dias temos caminhado juntos buscando um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus através de encontros que irmãos nossos tiveram nas Escrituras com o próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de desafiar a você que depois que você tiver esse tempo comigo ouvindo a palavra de Deus, você separe um tempo maior para orar, para meditar no texto em que vamos estudar e para aplicá-lo à sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre o encontro de Jesus com Levi e Mateus. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós encontramos neste texto nosso Senhor Jesus, depois de curar um paralítico em Cafarnaum, chamando Levi e Mateus para segui-lo. Jesus diz a ele: segue-me. E Mateus ouviu o chamado de Jesus. Tanto é que ele é o autor do primeiro evangelho, que aparece lá no início do Novo Testamento. Eu gostaria que você, tal como Mateus, neste dia, ouvisse o chamado de Jesus. O Senhor Jesus disse a Mateus, diz a mim e diz a você: segue-me. Portanto, nós vamos meditar sobre o tema Ouça o chamado de Jesus. Ouça o chamado de Jesus inicialmente porque ele é um chamado gracioso. O versículo de número 27 diz: passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Por que ele é um chamado gracioso? Levi Mateus é um publicano. Um publicano era um traidor do seu povo nos dias do Novo Testamento. Você sabe que o reino de Israel está debaixo do domínio do Império Romano. E os romanos então nomeavam alguns judeus para cobrar impostos da população. E eles tinham escoltas de soldados romanos juntamente com eles. Eles tinham que pagar o valor necessário exigido por Roma. E o que excedesse desse valor ficava para o publicano. O publicano, então, era considerado pelo seu povo judeu como um traidor da pátria, como um pária, como um salafrário, um estelionatário. Se um publicano passasse de um lado da rua, o judeu mais puro passaria do outro lado e ainda cuspiria no chão. Um publicano não poderia comparecer à sinagoga. Ele não tinha contato, ele era rejeitado, era considerado um terrível pecador. Nenhum religioso chamaria um publicano para ser um de seus discípulos. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que Jesus, vendo Mateus na coletoria, recebendo dinheiro, se refestelando na sua idolatria ao dinheiro, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Ah, querido amigo e irmão, talvez você me diga: pastor, eu sou um pecador tão perdido, eu tenho feito coisas tão ruins, eu insultei a Deus com a minha vida, eu falei coisas que desagradaram a Deus, eu vivo longe de Deus. Eu quero dizer a você que não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo, que não há pecador tão distante que Jesus não vá buscá-lo, que não há pecador tão inveterado que Jesus não possa quebrantá-lo, que não há pecador tão desanimado que Jesus não possa ressuscitá-lo. Querido amigo e irmão, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se você é pecador
e reconhece a sua maldade, e reconhece que não pode salvar a si mesmo, você então já está preparado para ouvir o Senhor Jesus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados, dizer: segue-me. Quer ouvir o Senhor Jesus? Você se arrependa e creia nele. Ouça o seu chamado e siga a Jesus. Ouça o chamado de Jesus, porque ele é um chamado gracioso. Mas o texto da palavra continua a nos ordenar: ouça o chamado de Jesus. Por que, pastor, ouvir o chamado de Jesus? Porque ele é um chamado irresistível. O Senhor chamou a Mateus e o versículo 29 diz o seguinte: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Preste atenção, o dinheiro era o Deus de Levi Mateus. Levi Mateus enfrentou uma ruptura no seu relacionamento com a sua família, com o seu povo. Ele não podia ir na sinagoga onde Deus era cultuado, porque ele fez do dinheiro o seu Deus, ele se vendeu aos romanos. Mas agora ele encontrou a verdadeira salvação. Agora ele encontrou o único que pode preencher o vazio da sua alma. E quando o Senhor Jesus lhe disse: segue-me, ele deixou todo aquele dinheiro na coletoria e abandonou o seu velho amor para seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande pensador e matemático francês Blaise Pascal e também o literato russo Fyodor Dostoiévski, ambos disseram que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus e, portanto, somente Deus pode preenchê-lo. Mateus tentava preencher com amor ao dinheiro, mas quando ele encontrou aquele que podia preencher o vazio da sua alma, ele abandonou a sua idolatria, o seu amor ao dinheiro, e seguiu imediatamente ao Senhor Jesus. Ele encontrou a pérola de grande valor. Ele encontrou o tesouro verdadeiro. Ele encontrou o maior amor da sua vida. Ele encontrou o Salvador que veio resgatá-lo e reconciliá-lo com Deus, perdoando os seus pecados para lhe dar a vida eterna. Eu posso chamar você para que venha muitas vezes a Cristo Jesus, e talvez você não me escute. Mas se nesse momento, enquanto eu leio as Escrituras, o Espírito Santo diz aí no seu coração: segue-me, você não pode resistir ao Senhor Jesus. Então esteja aberto. Hoje o Espírito diz a você: segue-me, que você deixe tudo o que tem buscado e ame a Jesus e se entregue totalmente a Ele. Ouça o chamado de Jesus, porque o chamado de Jesus é um chamado irresistível. Você tem ouvido o chamado do Senhor Jesus? Mas ao olharmos para o texto, o imperativo continua: ouça o chamado de Jesus. Por que, reverendo, ouvir o chamado de Jesus? Ouça o chamado de Jesus porque ele é um chamado missionário. Mateus, como publicano, não pode se relacionar com os judeus. Então ele é amigo de prostitutas e de outros publicanos e outros proscritos. E depois então que ele experimenta a salvação e tem saciado a sede do seu coração e o vazio de sua alma, ele não quer guardar essa salvação somente para si mesmo. Ele então faz um grande banquete, pergunta ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu conheço tanta gente que precisa conhecê-lo, vou fazer um banquete, vou convidá-los, o Senhor aceita estar conosco? E o Senhor Jesus, que ama pecadores, aceitou estar com ele. Diz o texto no versículo 29, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Mateus conheceu Jesus, convidou todos os seus amigos pecadores e Jesus sentou-se no meio deles para pregar para eles a palavra de Deus, para alcançá-los com seu amor e com sua graça maravilhosa. Nós aprendemos com Mateus que todo aquele que tem um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus não pode calar-se. Não pode guardar o Evangelho somente para si mesmo. Não existe 007 espiritual, agente secreto de Jesus. Se você se encontrou com o Senhor Jesus, essa alegria vai inundar tanto a sua alma que você não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. Mateus foi transformado e quis compartilhar o Evangelho com todos os seus amigos. Ouça o chamado de Jesus, porque ele é um chamado missionário. O Senhor Jesus chama você para que você proclame o amor dele aos seus familiares, aos seus colegas de universidade, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos, para que eles conheçam
a grande graça do Senhor Jesus, o seu maravilhoso amor, e crendo nele, venham a receber a vida eterna e o perdão de pecados. Ouça o chamado de Jesus. Pastor, por que ouvir o chamado do Senhor Jesus? Ouça o chamado de Jesus porque ele é gracioso. Ouça o chamado de Jesus porque ele é irresistível. Ouça o chamado de Jesus porque ele é missionário. Mas ouça o chamado de Jesus porque ele é um chamado a testificar, mesmo na provação. O texto da palavra de Deus nos diz que, enquanto Jesus estava ali, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os pecadores? Aqui os discípulos de Jesus são questionados. E eles têm que testemunhar mesmo na provação. É um chamado à apologética, eu podia dizer a você. Mas para ser simples, eu quis testemunhar mesmo no meio da provação. O texto nos diz que os fariseus questionam, e o Senhor Jesus ouve aquilo e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O grande problema dos fariseus dos dias de Jesus é que, além de seguir a lei do Antigo Testamento, eles tinham uma tradição muito estrita. E eles acreditavam que, por obedecer à sua tradição, eles eram bons. E eles achavam que eram salvos por causa da sua obediência. Eles não entendiam que eram pecadores desde o âmago. E que se eles obedecessem à lei de Deus, simplesmente com o objetivo de parecerem bons diante dos homens, eles estavam idolatrando. Porque eles não obedeciam para a glória de Deus, eles obedeciam para ter uma imagem e serem aceitos diante dos homens, e isso é idolatria. Então o Senhor Jesus testemunha, mesmo no meio da adversidade, quando diz para eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está dizendo a eles o seguinte, que aquele que reconhece que está doente vai procurar o grande doutor Jesus. O grande problema deles é que eles achavam que eles eram bons. Nós também somos chamados a testificar, mesmo quando somos confrontados. Diante de um mundo incrédulo, em que as pessoas odeiam a Deus e acham que podem ser felizes longe do Senhor, nós temos que testemunhar, mesmo no meio da dificuldade. Mas, em último lugar, o texto nos ensina que nós devemos ouvir o chamado de Jesus porque ele é um chamado quebrantador. O texto nos diz: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que aqueles que reconhecem que são pecadores, eles vão ouvir o chamado de Jesus e vão ser quebrantados e vão se arrepender de todos os seus pecados e serão curados pelo médico dos médicos, o maior de todos os doutores, o melhor de todos os especialistas. O doutor dos doutores se chama Jesus. Querido amigo e irmão, pare de achar que você é bom. Pare de viver com base em comparação com outras pessoas. O grande tribunal no qual nós vamos ter que comparecer é o Deus que é santíssimo e não tem falha alguma. Se você quer seguir a Jesus, você precisa reconhecer que é pecador e precisa reconhecer que você precisa da ação do grande doutor Jesus, que pode curar você das enfermidades da sua alma, do pecado que está no seu coração e te dar a vida eterna e a paz com Deus. Ouça o chamado de Jesus. Ouça o chamado de Jesus. Por que ouvir o chamado de Jesus, pastor? Porque, como nós ouvimos hoje, ele é um chamado gracioso, ele é um chamado irresistível, ele é um chamado missionário, ele é um chamado a testemunhar na dificuldade, mas ele é um chamado quebrantador. Que você ouça Jesus dizer: segue-me, deixe tudo e siga a Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.